Minutinhos. Na sexta-feira passada, nós divulgamos aqui, aliás, em primeira mão, o resultado de uma pesquisa do IBGE, que fez um raio-x, fez um recorte muito interessante de algumas situações específicas de saúde no nosso estado. Uma dessas situações, é só segunda-feira. Uma dessas situações é o seguinte: o Piauí é o segundo estado do país com maior incidência de catarata entre pessoas com 60 anos de idade ou mais. Quase metade da população idosa do estado, 44,3%, foi diagnosticada com a doença. O índice já é muito elevado e mostra uma ausência de prevenção. E além de tudo isso, tem um outro número que realmente impressiona. É o fato de que grande parte dessa população não tem acesso à cirurgia. Isso significa que as pessoas acabam ficando cegas. E aí isso joga para um outro indicador da pesquisa do IBGE, que é o índice de pessoas com deficiência. A gente vai conversar agora com o médico João Orlando Ribeiro Gonçalves, um oftalmologista, foi citado aqui pelo Efrem Ribeiro como um dos homens que mais trabalhou para que nós tivéssemos cirurgias de catarata. Foi ele que, aliás, trouxe esse assunto tão importante, que é o cuidado, a prevenção com a doença dos olhos. E a gente queria saber do Dr. João Orlando como ele acompanha, qual é a visão dele desses dados, se ele considera que são, de fato, né, como parece mostrar aqui a pesquisa, doutor João Orlando, o senhor já está nos ouvindo, são dados muito elevados, eles poderiam ser evitados? E sim, de que forma? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Como vai você e todo o pessoal do seu programa? Estou às ordens aqui para responder as perguntas que forem necessárias. Então, doutor João Orlando, esses dados aqui que foram divulgados pelo IBGE, né, que quase metade da população com 60 anos tem a catarata diagnosticada nos dois olhos e que também quase metade dessa população não consegue fazer a cirurgia pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse quadro poderia ser diferente? Vamos por... O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem um programa permanente para cuidar do problema dos pacientes com catarata. E nós podemos falar, grosso modo, que os pacientes acima de 60 anos de idade, eles têm uma média de 12% em eles, nesse grupo aí, de problemas com a catarata. Então, esse pessoal necessita fazer cirurgia de catarata. No passado, aqui no Piauí, eu posso dizer, porque eu conheço bem, trouxe isso para cá, os pacientes do Piauí nós levando para uma situação que se chama de zona livre de catarata. Significa dizer, se operar os pacientes, até 70% deles, significa dizer que teríamos uma zona livre de catarata. No passado, eu posso dizer, há 10 anos, nós chegamos a essa situação no Piauí. Mas, depois, com a mudança de política no Ministério da Saúde, entra ministro, sai ministro, etc., a coisa desandou um pouco. Hoje, nós estamos nessa situação. Pacientes acima de 60 anos de idade, 12% deles têm necessidade de fazer a cirurgia de catarata. Também, doutor João, tem uma outra questão também. Claro que a gente entende, né, essas mudanças de políticas e tudo mais, e é importante a gente lembrar que essa pesquisa foi feita antes da pandemia, então não tem nem a desculpa de que foi por causa da pandemia, né, que as pessoas pararam de fazer a cirurgia. Me parece que há um gargalo de as pessoas não conseguirem fazer a operação e elas acabam ficando cegas, não é isso? A doença é uma doença grave e pode levar à cegueira. Correto, leva a cegueira e, geralmente, uma idade que o paciente tem mais necessidade da visão para ele se comunicar, ele ver televisão, se comunicar com um parente, com um amigo, porque vai perdendo a visão e, à medida que ele perde a visão, também a audição fica ruim também. Para a gente ouvir bem, tem que ver bem, senão não ouve direito. Né? Então, mas o que acontece, sim, o Brasil tem uma vantagem em relação aos outros
governantes do mundo, porque o Brasil tem uma instituição chamada SUS, que é realmente quem sustenta todo tipo de medicina no Brasil. E o que nós podemos dizer é que se há 10 anos nós conseguimos colocar o Piauí numa situação de zona livre de catarata, por que com os meios de comunicação, com a tecnologia que tem hoje, não pode chegar a isso? Pode perfeitamente. O problema é fazer uma política coordenada, bem centrada, e se chegar a essa situação. Por exemplo, há 10 anos, uma cirurgia de catarata gastava 1 hora para se fazer. Hoje, com a técnica moderna que tem, mais recente, em cada hora se fazem 3 cirurgias de catarata. Significa que nós multiplicamos por 3. Uma outra coisa que é a recuperação do paciente é quase que imediata. Ele opera num dia, ele já sai da sala de cirurgia enxergando. Quer dizer, ele se recupera rapidamente. O paciente antigamente tinha que esperar 24, 48 horas, 2 dias, 1 semana, depende. Hoje não. Rapidamente pode-se fazer um bom cirurgião, bem treinado, pode fazer 50 cirurgias por dia, ele só. Esperando 10 horas por dia, ele faz 50 cirurgias de catarata e já com a lente intraocular, e não tem essa história de dizer que lente é cara, é muito cara, não. O SUS dá todas as lentes, não tem problema nenhum. Portanto, eu acho que a coisa melhorou para a população. O que falta é ação, determinação dos governantes em uma cirurgia correta para que se aplique no Brasil inteiro. Você um pouquinho que a Índia e a China, por exemplo, que tem 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, tem a metade da população acima de 60 anos. Eles vão ter pelo menos 70 milhões, 140 milhões de catarata para se operar todos os anos. O problema na Índia é muito maior do que na China. E está se chegando lá a se fazer essa quantidade de cirurgia. Então, nós estudamos aqui no Brasil e aqui no Piauí, há 10 anos nós fizemos isso, no velho HGV, sem problema nenhum, e eu acho que hoje é perfeitamente possível fazer. A questão é de uma decisão governamental e, fundamentalmente, uma decisão das sociedades de oftalmologia, no caso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é nacional, tem convênio e vive constantemente trabalhando com o Ministério da Saúde, isso é possível fazer. Efraim? O que causa um alto índice de catarata aqui no Piauí? O sol tem esse sol forte. Tem alguma contribuição nisso? A outra coisa, doutor, o que nós colocamos na semana passada é o seguinte: o senhor era o comandante desse processo. Me parece que muito aqui no Piauí é a própria pessoa, é o próprio indivíduo que leva essa política em frente. Quando ele se afasta um pouquinho, ou quando está, as pessoas parecem que não herdam as coisas boas. Mas gosta de herdar só as coisas ruins. E a outra coisa, você quer ver? Doutor Luiz Ayrton trabalha na Casa de Mama. Eu fico pensando, quando eu sair, tem alguém que leva isso? Doutor, era muito o seu trabalho. A política do Piauí era muito o seu trabalho. Tanto assim que quando... Eu sei que não era fácil. Eu lembro que o senhor aventava um obstáculo, pulava o obstáculo. Eu queria saber do senhor como é transformar essa luta de um homem, de um Don Quixote, em uma coisa que possa ser para todo estado, para toda a vida. Não tenha dúvida, eu lhe agradeço a atenção e suas palavras encorajadoras. Evidentemente que precisa o líder, senão, sem a liderança não faz. Naquela época, nós tínhamos 25 médicos trabalhando no HGV, no mutirão das cataratas. Então, eu tinha uma equipe muito boa, muito bem concatenada, e quando nós íamos num bairro desse, que nós fomos todos os bairros fazer o levantamento de catarata, em todos eles, o cidadão já saía com a sua cirurgia de catarata agendada para fazer tal dia no HGV. E aí não tinha problema, os táxis ajudavam, não tinha Uber nesse tempo, mas os táxis ajudavam, os ônibus ajudavam, todo mundo se prestava
a esse trabalho. A questão é ter alguém para tocar, é ter alguém para dar o pontapé inicial, dando a população toda vez, porque a população tem necessidade e realmente ela é que sente o problema. Eu acho que é possível se refazer tudo isso no Brasil, não tem problema nenhum. Pode chegar a se fazer esse número de cirurgia de catarata, o que é uma maravilha para a população que está necessitando desse problema. Existe um outro problema muito especial, porque nós estamos vendo um problema setorial da catarata, mas tem um problema da criança. A maior causa de evasão escolar chama-se necessidade de óculos. Então, é outro setor que tem que se trabalhar e examinar todos os garotos da primeira série, do primeiro grau, nos colégios do Estado e do município, e com isso nós conseguimos evitar uma grande causa, mais da metade das causas de evasão escolar que nós temos no Brasil como um todo. Tá certo, doutor João Orlando. Olha, são dados realmente bastante preocupantes, né? Eu não tinha citado o dado correto, mas que só agora eu recebi, que mostra o seguinte, olha, o índice de cirurgias pelo SUS feitos no Brasil foi de 46,7%. No Piauí, é abaixo do índice nacional, 40,3%. Essas informações estão nessa pesquisa, que é o sexto levantamento que o IBGE faz referente à saúde. Aí estão os dados, doutor João Orlando, e mostram exatamente o Piauí numa situação ruim perante a média nacional. Aqui, que é um estado com alto índice de catarata, o índice de cirurgias pelo SUS é baixíssimo, por todos esses fatores que o senhor citou aí, com certeza. Diante do trabalho que já foi feito, de várias ações, o senhor citou aí, por exemplo, os mutirões, o fato de que o pessoal de transporte de passageiros ajudava, levando esses pacientes. O que o senhor acha que poderia ser feito? Esses mutirões deveriam voltar? Na sua avaliação, o que poderia ser feito para a gente mudar esse quadro? Olha, Cíntia, eu acho que o fundamental em tudo, se você ver, vamos fazer um exemplo típico assim, um time que entrava o Pelé no campo era outra coisa, todo mundo jogava em som do Pelé, ou para marcar, para tomar a bola dele, ou então dar a bola para ele fazer o gol, e a coisa saía. Tinha um líder em campo. Então precisa a liderança, e a liderança não se faz do dia para a noite, um líder não nasce feito, ele vai se fazendo lentamente. O líder é aquele que, se você colocar dois pratos de uma balança, ele tem mais qualidade do que defeito, e aí a coisa vai. É preciso que tenha um líder, um Dom Quixote, como falou aí o Efraim, para tocar a bola, que é alguém tocando, todo mundo vai, como o de automóvel, vai no vácuo, todo mundo caminha no mesmo sentido, e aí a coisa pode se resolver. Há 10 anos o Piauí era líder no Brasil, em termos proporcionais, de cirurgia de catarata. Nós não tínhamos fila de cirurgia de catarata. Naquela época nós operávamos 250 cirurgias por mês. Uma técnica que existe hoje, pode-se operar um médico só. Naquele tempo eu tinha 15, um médico só. Hoje em dia pode fazer 50 cirurgias de catarata por dia, com toda tranquilidade, com todo conforto. Então você vê, nós multiplicamos isso por 5, ser 10 vezes a possibilidade de ver o problema da cirurgia de catarata. E é perfeitamente possível, viável, se transformar o Brasil e o Piauí numa zona livre de catarata. É uma questão de ter uma política uníssona entre governantes, quem aplica, que é o SUS, e, evidentemente, a equipe médica, no caso, os oftalmologistas, para ingressar nesse projeto. Eu acho que é perfeitamente possível fazer. Doutor João, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade de nos atender. Desejo um excelente dia para o senhor e obrigada pela participação. Saúde, eu sei que o senhor está em casa, né, nesse período de pandemia, mas está fazendo, não está fazendo os atendimentos, mas está se cuidando e é isso que tem que ser feito mesmo. E parabéns pelo prêmio, pela homenagem lá no Tribunal de Contas do Estado.
você, Cid, que receber também um colar. É mais um. Parabéns.